Boa noite. Boa noite. Lava Jato anuncia ações conjuntas em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Em carta, procuradores pedem o apoio da sociedade no combate à corrupção. Após a internação de 3 dias em São Paulo, Temer recebe alta e volta a Brasília. O presidente passou por uma cirurgia para desobstruir artérias e avaliação urológica. 9 ministros vão ser investigados por uso de aviões da FAB com objetivo eleitoral. A ministra Luiz Linda Valois é suspeita de receber diárias de viagem irregulares. Alckmin deve presidir o PSDB em novo passo para a candidatura ao Planalto. Tasso e Perillo deixam a disputa e abrem caminho para o governador paulista. Polícia Federal aponta fraudes em obras de saneamento em 14 estados. Durante 11 anos, 4 empresas teriam formado cartel para dominar o setor. O príncipe Harry vai se casar com uma atriz americana divorciada e de origem africana. Meghan Markle também é militante de campanha pelos direitos das mulheres. O Jornal da Gazeta está no ar. O juiz Sérgio Moro diz que não se arrepende de ter divulgado a gravação do telefonema entre os ex-presidentes Lula e Dilma. Moro foi um dos convidados no evento promovido pela revista Veja, em São Paulo. A conversa veio à tona em 2016, quando a então presidente Dilma Rousseff nomeou o ex-presidente Lula ao cargo de ministro da Casa Civil. Na época, o juiz chegou a pedir desculpas ao STF por ter retirado o sigilo do áudio. Hoje, Moro reforçou a necessidade de tornar a gravação pública. Mas, na minha opinião, eu fiz exatamente o que a lei exigia e o que entendia que era necessário. Eu acho que o conteúdo daqueles diálogos deveria vir ao público, certo? Porque não eram exatamente conversas republicanas e, enfim... O problema não foi tanto a divulgação, mas foi o conteúdo do diálogo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, também participou do fórum e disse que o Supremo Tribunal Federal não está em crise. O ministro ressaltou que o maior problema da corte é o foro privilegiado. Porque é um papel, Pompeu, que só traz desgaste, porque se o Supremo o exerce bem e consegue com celeridade punir a autoridade, cria uma tensão com a classe política. E se ele exerce mal, cria uma tensão com a sociedade. O assunto eleições tomou boa parte da pauta. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, desconversou se será candidato a presidente da República em 2018 e voltou a defender uma candidatura de centro, que leve ao debate político ideias liberais. Um projeto que acredite que o Estado mais eficiente, portanto menor, que acredite que privatização é boa, é saudável, que acredite que geração de emprego e geração de oportunidade é o que vai ajudar a salvar o Brasil. O último entrevistado na parte da manhã foi o deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República nas eleições do ano que vem. Bolsonaro chegou a citar o nome de um possível ministro da Fazenda, caso ele seja eleito. É o do economista Paulo Guedes, com quem Bolsonaro disse já ter se encontrado 2 vezes. O anúncio precoce teria sido uma resposta às críticas de que ele não tem um plano econômico claro. A questão da economia, que eu tenho humildade de dizer que eu não entendo de economia, né? É melhor antes ir do que ser entendido, como Dilma Rousseff, que era economista, e levou o Brasil para esse buraco que está aí. Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, outras informações e detalhes do que disseram os políticos e empresários que participaram do fórum da revista Veja. O presidente da República recebeu alta hoje pela manhã e já está em Brasília. Michel Temer passou o fim de semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Temer fez uma angioplastia no fim de semana para desobstruir 3 artérias coronárias entupidas. A alta do Hospital Sírio-Libanês foi por volta das 10 da manhã de hoje e o presidente foi do hospital para a casa dele em São Paulo e logo depois para Brasília, onde foi recebido pelo comando da aeronáutica no aeroporto. Pelo Twitter, Temer agradeceu as orações pela recuperação dele. O médico que atendeu o presidente, Roberto Calil Filho, pediu que Temer modere a agenda de trabalho nos primeiros dias de recuperação.
Hoje, Temer só encontros de gabinete com líderes da base aliada e com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. A Polícia Federal lançou hoje, junto com o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a Operação Vinil, que identificou fraudes em mais de 100 licitações de saneamento básico em ao menos 14 estados. 65 policiais federais e 20 servidores do CAD cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, na Grande São Paulo e na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A Operação Vinil investiga 4 empresas envolvidas em um possível cartel que teria fechado acordos para fraudar licitações em obras públicas de infraestrutura e de saneamento de água. O inquérito policial foi aberto em junho de 2017, quando o Ministério Público Federal encaminhou o acordo de leniência firmado entre o CAD e uma empresa fabricante de conexões de PVC. O acordo de leniência foi assinado no início desse ano. Mas o indício que se tem das condutas é que essas condutas se iniciaram em 2004 e foi aproximadamente até 2015. Não tem indício de envolvimento de agentes públicos, mas isso será tratado nas investigações. Segundo os investigadores, as empresas do setor dividiram ao menos 100 licitações em 14 estados. A estimativa é que só no ano de 2012, cada uma delas lucrou pelo menos 40 milhões de reais. Os nomes das companhias não foram divulgados. Se condenados, a pena para os responsáveis pelo esquema pode variar de 2 a 5 anos de prisão e multa. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga 3 restaurantes da zona sul da cidade que podem ter fornecido comida para o ex-governador Sérgio Cabral e outros presos da Lava Jato. Todos estão na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica. Na sexta-feira da semana passada, os promotores fizeram uma vistoria nas dependências da cadeia. A capacidade é para 500 presos, a maioria de nível superior. Os vídeos desta ação foram obtidos pela Rede Globo. As diversas iguarias foram encontradas nas celas da Galeria C. Lá estão presos como o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do PMDB, e o empresário do setor de ônibus, Jacó Barata Filho. Os alimentos como queijos nobres, bolinho de bacalhau, risoto e camarão estavam em mais de uma cela. Todas com as mesmas etiquetas de identificação, o que levantou a suspeita de que a comida não foi trazida pelas visitas, mas fornecida por restaurantes. Além da comida, os promotores do Rio de Janeiro identificaram outros benefícios aos presos da Galeria C. Colchões, roupa de cama branca e filtros de água com o mesmo padrão de qualidade. Os detentos da Lava Jato também têm bem mais espaço que os outros e foram flagrados circulando livremente. As imagens mostram Cabral e Pisciani sentados em uma cela aberta. Na de Jacó Barata, os promotores encontraram a quantia de R$ 500 em dinheiro. O vídeo revela também que a ex-governadora Rosinha Garotinho está na mesma cela da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, mulher de Cabral. O ex-governador Antony Garotinho chegou a ser levado para Benfica, mas foi transferido para Bangu após se dizer agredido. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio informou que, devido à situação financeira do estado, em dias de visita, familiares de internos podem levar até 3 sacolas de supermercado com alimentos. Eles também podem levar roupas de cama e toalhas. A nota diz ainda que os presos podem consumir os produtos na hora da visita ou guardá-los e que o recipiente com gelo encontrado nas celas foi feito pelos próprios internos. A SEAP esclareceu também que em todas as unidades prisionais do sistema estão equipadas com fornos de micro-ondas no pátio para uso dos presos e dos visitantes. As defesas dos presos citados ainda não se manifestaram. Em acordo de leniência, diretor comercial da empreiteira União Norte, Marcos Andrade, afirma que o esquema de pagamentos de propina no governo do Rio de Janeiro continuou na gestão de Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Segundo o executivo, o atual secretário estadual de obras, José Irã, recebeu mais de R$ 1 milhão em propina entre 2015 e 2016.
Andrade disse que o secretário passou a cobrar no máximo 1% sobre o valor dos contratos, e não mais 6%, como era na gestão de Sérgio Cabral. O acordo de leniência do diretor da União Norte faz parte da Operação Cefini, deflagrada na semana passada, que investiga fraudes no Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro. Essas informações são da TV Globo. Extratos bancários apresentados à Justiça por um ex-assessor de Gedel Vieira Lima comprovam que o ex-ministro exigia a devolução de parte dos salários dos seus funcionários para pagar despesas da família dele. Job foi preso pela Polícia Federal porque as digitais dele foram encontradas em parte dos 51 milhões de reais descobertos num apartamento em Salvador. Os extratos obtidos pela revista Época mostram transferências do ex-assessor parlamentar para a conta de um dos irmãos de Gedel, chamado Afrísio Vieira Lima Filho, que ocupa atualmente o cargo de diretor legislativo da Câmara dos Deputados, em Brasília. O funcionário de Gedel recebia cerca de 13 mil reais por mês de salário. Ao menos R$ 2.500 eram repassados esporadicamente para o irmão do ex-ministro e outra parte era usada para cobrir despesas da família Vieira Lima. Job Ribeiro Brandão contou à polícia que devolvia cerca de 70% a 80% do salário para a família de Gedel e o controle da devolução ficava a cargo da mãe de Gedel, Marluce. A devolução era feita por meio de saques em dinheiro vivo e Marluce guardava os valores em um closet na casa da família, em Salvador. O ex-assessor parlamentar de Gedel fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República e prometeu apresentar outros recibos aos procuradores da Lava Jato, comprovando as irregularidades. Com esse acordo, a Procuradora-Geral Raquel Dodge pediu à Justiça a liberação do ex-assessor da prisão temporária. Procurada, a defesa da família Vieira Lima afirmou que não comentaria o caso porque não teve acesso à documentação apresentada pelo ex-assessor de Gedel. O governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, vai ser o presidente nacional do PSDB. O senador Tasso Gereissati e o governador de Goiás, Marconi Perillo, desistiram de disputar o comando do partido na Convenção Nacional, dia 9, em Brasília. O consenso em torno do nome de Geraldo Alckmin é uma tentativa de evitar o agravamento do racha no partido e conquistar apoios de outras legendas para a provável candidatura do governador paulista ao Planalto. Tasso Gereissati e Marconi Perillo se reúnem hoje com Alckmin em São Paulo, quando deve ser anunciada uma chapa única para a executiva do PSDB. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da eleição presidencial no ano que vem. Um grande paradoxo marca a largada para a corrida presidencial de 2018. Há no mercado uma demanda por algo novo, um presidenciável que preencha o requisito da ficha limpa e que nunca tenha se metido com eleições e com governos. Ao mesmo tempo, o Brasil convive com um sistema político arcaico, regido por velhas regras. Esse modelo está estruturado para repelir o novo. Luciano Huck, o apresentador famoso que movimentou o noticiário político nas últimas semanas, é a personificação do paradoxo. No instante em que subia nas pesquisas como um foguete, anunciou que não disputará o Planalto. Sua ingenuidade foi triturada pelo sistema. Queria salvar o Brasil, foi aconselhado a salvar a própria carreira. O principal trunfo da campanha continua sendo o tempo de propaganda na TV e no rádio. Hoje, disputam um lugar no centro entre os extremos Lula e Bolsonaro, o governador tucano Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Ambos flertam com o que há de mais atrasado na política. PP, PR, PTB, Solidariedade, PRB e, sobretudo, o velho e bom PMDB. Não há o menor perigo de sair algo novo de um arranjo envolvendo tantas forças fisiológicas e lavajatistas. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Fabiola Marques, professora de Direito do Trabalho da PUC de São Paulo, sobre a nova lei trabalhista. Foi adiada para o começo de dezembro a reunião do COMPRESP, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, que vai avaliar a possibilidade de construção de prédios em um terreno vizinho ao Teatro Oficina no Bexiga. Artistas e moradores do bairro são contra a obra e fizeram uma manifestação ontem.
A concentração do movimento aconteceu em frente ao Teatro Oficina. Artistas, políticos e moradores do bairro do Bexiga fizeram uma manifestação artística. Eles lutam para que um terreno baldio de 11 mil metros quadrados, vizinho ao Teatro Oficina, seja transformado em um parque público. O local pertence à construtora Cisan, do grupo Silvio Santos, que quer construir prédios na área. Com camisetas, eles pedem para que o apresentador dê um presente para São Paulo. O Teatro Oficina, um projeto da arquiteta Lina Bobardi, é tombado pelos 3 órgãos de preservação do patrimônio histórico. Mas em outubro, o CONDEFAC, que é estadual, autorizou a construção das torres, avaliando que o projeto não afeta o tombamento do teatro. Já tramita na Câmara um projeto de lei que cria o Parque do Bexiga. O grupo em defesa do parque e do teatro ganhou a adesão de outros movimentos, como o Parque Augusta e de defesa do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Ela vai ter 3 andares subterrâneos de garagem e, 300 apartamentos. Isso significa mais 1.000 carros nessas ruas estreitas, né? E fora isso, todo o bairro, por exemplo, eu moro ali na Japurá. Todas aquelas casinhas são dos anos 40. Se for fazer uma construção desse porte aqui, essas casas vão rachar, vão cair, sei lá. Não é só uma luta do Teatro Oficina, ela é uma luta por um espaço no Bexiga, por um parque que deixe preservadas as culturas que tem nesse bairro, que são culturas desde o teatro, que aqui se plantou e deu, desde a inauguração do TBC em 1948, há também cultura como, por exemplo, o bairro do Bexiga, que é um bairro onde ainda existe sapateiro, estofador, artesão, são coisas assim, são atividades assim que em bairros onde se erguem torres, elas desaparecem às vezes. O órgão federal, que é o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, disse que já proibiu a construção das torres segundo o projeto existente. Como o Teatro Oficina é tombado pelos 3 órgãos municipal, estadual e federal, a obra precisa do aval de todos eles. Hoje, apesar das aberturas de sol, choveu forte em vários pontos da capital. E olha, ainda faltam alguns dias para o mês acabar, mas a chuva de novembro já superou a média esperada pelos meteorologistas. Vamos ver com Mariana Armentano se o tempo vai continuar instável ao longo da semana. Uma nova frente fria avança pelo sudeste e provoca chuvas a qualquer hora no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais e no centro-leste paulista. Chove a qualquer hora também no oeste do Mato Grosso do Sul, no sudoeste do Mato Grosso, no estado do Acre e no oeste do Amazonas. Em boa parte do sul, do sudeste e do extremo norte do país, tempo firme amanhã. No estado de São Paulo, a temperatura fica mais amena na faixa leste, mas ainda faz bastante calor pelo interior. É que nuvens associadas à passagem de uma frente fria predominam sobre o norte e leste de São Paulo. Dessa forma, o sol aparece apenas por breves períodos e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros batem na casa dos 33 graus em Presidente Bernardes, dos 34 em Votuporanga. No centro-norte faz até 30 graus nas cidades de Barretos e Ribeirão Preto e 31 em São José do Rio Preto. Na faixa leste, muita nebulosidade e máxima de 23 em Caraguatatuba, no litoral, e de 22 em São José dos Campos. Para a capital, a temperatura também vai ficar amena e o tempo fechado. Nessa madrugada, a mínima prevista de apenas 16 e máxima amanhã à tarde em torno dos 23 graus. Na quarta-feira, volta a esquentar, o sol reaparece e chega a fazer 27 graus, mas na quinta volta a esfriar e os termômetros ficam entre 14 e 23 graus. Os convidados do Fórum da revista Veja, na parte da tarde, falaram das eleições presidenciais e da reforma da Previdência. Após a pausa para o almoço, o primeiro a falar foi o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Ele também não assumiu que será o candidato do partido à presidência, mas disse que é a favor de ampliar a privatização de estatais e prometeu atuar para pôr fim ao que chamou de troca-troca de cargos em busca de apoio político. Governador, o senhor falou que a tendência é que os ministros do PSDB vão saindo do governo do Temer. É uma tendência porque eles vão se candidatar? Ou é uma tendência pela incompatibilidade do PMDB e PSDB?
Não, acho que as duas coisas. O ministro Bruno Araújo já saiu, né? Nós não vamos mudar os nossos votos, o apoio que nós damos no parlamento, as medidas de interesse do Brasil, por ter ministro ou não ter ministro. Não vai mudar nada, nada, nada. Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que ficou em terceiro lugar nas últimas eleições, não confirmou uma eventual candidatura, mas criticou a polarização política e o envolvimento dos grandes partidos com a corrupção. Eu acho que a diferença da minha postura e dos demais é que todos se antecipam ou para condenar ou para se auto-inocentar. Eu confio no trabalho da justiça e sempre digo, ninguém está acima da lei. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, voltou a defender a importância da aprovação da reforma da Previdência. Disse que está otimista com a obtenção dos 308 votos para que a medida vá adiante ainda este ano. O ideal, com o tempo que a gente tem esse ano, era votar no início de fevereiro, mas tem um carnaval no meio. Então não é assim um calendário simples para se trabalhar, mas é o calendário que nós temos, vamos tentar enfrentá-lo. Já o ministro da Fazenda disse que até março decide se será candidato a presidente da República. Henrique Meirelles também focou na aprovação da reforma da Previdência e afirmou ser viável que ela seja aprovada até o dia 6 de dezembro. O que nós temos, sim, uma expectativa forte é de que será aprovada esta reforma, sim, idealmente neste ano. Agora, não nos cabe definir a pauta, evidentemente, da Câmara dos Deputados. O último convidado a falar foi Luciano Huck. O nome dele vinha sendo cogitado como eventual candidato para o ano que vem, mas o apresentador da Rede Globo descartou de vez qualquer possibilidade, tanto de se lançar à presidência quanto de concorrer a qualquer cargo público. Eu gosto muito da televisão que eu faço e essa é a minha vida, neste momento da vida, é o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. Acho que a minha contribuição é seguir apoiando os movimentos cívicos. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Estreou nas redes sociais o documentário Em Nome da Inocência, Justiça, documentário sobre o suicídio de Luiz Carlos Cancellier, dirigido por Sérgio Giron e Edic Carneiro. Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Cancellier se matou há 2 meses, depois de ser preso sem acusação formal, sem ser réu e sem ter sido ouvido pela Justiça. Ele foi preso, posto nu e submetido à revista íntima. Solto, foi proibido de entrar na universidade, se matou. Prisão arbitrária, sob suspeita de tentativa de obstruir uma investigação de um caso de 10 anos antes da sua gestão. Nos dias da prisão, escândalo nacional, roubalheira, 80 milhões, um pedaço de fato e muita mentira. A operação da Polícia Federal se chamou Ouvidos Moucos, ou seja, ouvidos surdos. Passados quase 60 dias, silêncio sobre a sequência de erros e sobre Cancellier. Nem um pio de agentes do Estado. E não foram poucos os chamados a operar no caso. Da Polícia Federal, 105 policiais para prender Cancellier e mais 6. O documentário elenca os que, entendem os autores, teriam se envolvido em decisões nesse caso. O corregedor na universidade e adversário político de Cancellier, Rodolfo Rickel do Prado. A delegada Érica Marena, ex-estrela na Operação Lava Jato, e a juíza Janaína Machado. Nunca é demais lembrar, algo como 40% de 620 mil presos no Brasil não têm culpa formada, sequer foram julgados. Fosse Cancellier um pobre da periferia e nem ouviríamos falar desse caso. Nessa tragédia, ilegalidades em nome do combate à corrupção e segue-se multiplicando o ferir a lei em nome da lei. Some-se a dribles na lei por parte de quem aplica a lei. No serviço público, o teto salarial é o dos ministros do Supremo, 33 mil e pouco. Incontáveis são as reportagens Brasil afora. Há juízes que, ao menos uma vez por ano, recebem mais de 100 mil, resultado de penduricalhos acrescidos ao salário. Tudo, claro, tornado dentro da lei, mas tudo profundamente imoral se feito por qualquer cidadão dito comum. Sempre a certeza dos ouvidos moucos, dos olhos vendados e do temor reverencial. Boa noite.
Tradicional colégio judaico em Higienópolis, o Renascença vai mudar de endereço. A partir de janeiro, a escola passa a funcionar no terreno onde ficava o estacionamento do Play Center, na Marginal Tietê. Neste fim de semana, os alunos, pais e professores fizeram uma festa de despedida do antigo edifício. Já pensou chegar na sua escola e poder pichar e pintar as paredes à vontade? A Karina não imaginava que isso seria possível, mas caprichou na mensagem de despedida. Apesar que eu acho que eu vou ter um pouco de saudades daqui, eu fico feliz que a gente está se mudando. Foi um domingo de muita festa e emoção. O Renascença tem 95 anos. Foi criado em 1922 no bairro do Bom Retiro para atender as famílias de imigrantes judeus, principalmente do leste europeu, que chegavam fugindo das perseguições. Foi em 1944 que eu entrei no Jardim da Infância do Renascença, na Rua Prates, naquela casa onde a rua não era nem asfaltada. No começo dos anos de 1980, a escola passou a ocupar este prédio, na Rua São Vicente de Paula, em Higienópolis. Hoje, a escola tem 700 alunos. O Colégio Renascença vai para uma nova sede na Barra Funda a partir de janeiro. Esse prédio que fica em Higienópolis vai ser demolido e a obra já começou, pelo menos simbolicamente. É que nessa despedida, os alunos vão poder levar uma lembrança para casa. Minha vida inteira, né? Eu estudei aqui, então tudo que eu fiz aqui eu vou lembrar. A gente foi a primeira turma que estudou no subsolo, enquanto ainda estava o pessoal construindo o prédio aqui em 78. Seus filhos estudam aqui? Os 3 estudaram, 2 já se formaram e agora eu tenho mais um, o último. A nova escola já está pronta. Foi construída no terreno onde funcionou o estacionamento do Play Center na Barra Funda. O parque de diversões fechou as portas em 2012. O prédio moderno vai dobrar a capacidade da escola. A troca foi uma permuta entre o Renascença e 2 construtoras, num negócio de 108 milhões de reais. Nessa troca, houve a possibilidade de construir um campus de última geração e sobrar um valor importante para o fundo patrimonial da entidade. Todos têm um apreço e um apego muito grande por esta unidade daqui, mas nós buscávamos um endereço, uma unidade que pudesse conversar com o projeto pedagógico do colégio. A Receita Federal divulgou regras de contribuição ao INSS do trabalhador que ganha menos que o salário mínimo. Com a reforma trabalhista, isso foi permitido no caso de trabalho intermitente, que é quando o empregado pode ser chamado para exercer funções ou prestar serviços de forma esporádica. Nessa situação, o trabalhador, mesmo que registrado, pode receber remuneração inferior a um salário mínimo em um determinado mês. Se isso acontecer, a contribuição previdenciária dele será menor que a necessária, para que esse período seja considerado na conta do tempo para requerer a aposentadoria no futuro. Por isso, a Receita Federal esclareceu que o trabalhador deverá pagar do bolso dele a diferença para que a contribuição chegue, pelo menos, ao valor referente a um salário mínimo. A complementação será calculada mediante a aplicação da alíquota de 8% sobre a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal. O recolhimento da contribuição previdenciária deverá ser efetuado pelo segurado até o dia 20 do mês seguinte ao da prestação do serviço. A dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do Brasil, avançou para 3,430 bilhões de reais em outubro. Segundo informações da Secretaria do Tesouro Nacional, o estoque da dívida aumentou 0,22%, cerca de 8 bilhões na comparação com setembro. Para o fim deste ano, a expectativa do Tesouro Nacional é de novo aumento da dívida pública. O Plano Anual de Financiamento prevê que ela possa fechar 2017 em 3,650 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O governo tem feito todo o esforço para sensibilizar os congressistas, não só a sociedade, quanto à gravidade do quadro fiscal. Claro que quando se fala em ajuste das contas públicas, é quase inevitável deixarmos de pensar na corrupção, no desvio de recursos, na ineficiência. Mas o fato é que a situação é grave mesmo. E são dois focos de preocupação. De um lado, tem a urgência na aprovação da reforma da Previdência, cujas despesas representam 14% do PIB. Com as alterações na proposta, a reforma, se aprovada, poderá assegurar pouco mais da metade do que se previa em termos de redução dos gastos. Mesmo assim, já traria algum alívio na evolução das contas públicas. Sem mudanças, a Previdência pode acabar inviabilizando até a PEC dos gastos, um dos principais avanços dos últimos tempos em se tratando de ajuste fiscal. A PEC determina que as despesas do setor público não possam aumentar mais do que a inflação do ano anterior. Os gastos com o sistema previdenciário têm crescido mais que o dobro. Para respeitar a PEC e bancar a Previdência, o governo teria de desviar parcelas crescentes de outras áreas, ou então abandonar essa limitação, o que seria péssimo do ponto de vista de credibilidade do país, com todas as consequências que poderia acarretar em relação à estabilidade, controle da inflação, estímulo aos investimentos. Enfim, o processo de retomada da economia poderia ficar comprometido, com a dívida avançando em ritmo ainda mais acelerado do que temos visto. A falta de confiança na capacidade de o governo reorganizar as finanças faz com que tenha de pagar mais para captar os recursos e também para rolar o estoque da dívida, independentemente dos cortes da taxa básica. Mas tem um outro foco de preocupação, de mais curto prazo, que é o cumprimento da meta fiscal. Meta altamente deficitária, que prevê um rombo de 159 bilhões de reais no ano que vem. Rombo que o governo, para não ultrapassar, tem de garantir também com urgência a votação de várias medidas já encaminhadas ao Congresso. Medidas provisórias que têm prazo para serem votadas. Caso contrário, perdem a validade. E aí seria preciso montar toda uma outra estratégia para garantir mais receita, reduzir as despesas. Em condições normais, toda essa agenda já seria bem complicada, mas estamos falando de um governo impopular que tem perdido base de apoio e está tratando de temas polêmicos, perto do começo do recesso parlamentar, que vai anteceder um ano de eleições. Haja articulação política e capacidade de convencimento. Eu volto na quinta. Até lá. Os procuradores da Lava Jato de todo o Brasil se reuniram hoje no Rio de Janeiro e divulgaram uma carta pública em que pedem união dos brasileiros contra o que eles chamam de ações conjuntas da classe política para deter o avanço das investigações. Segundo o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, as principais ameaças contra a Lava Jato vêm do Congresso Nacional, que constantemente tenta votar projetos que prejudicam o trabalho do Ministério Público. Outro exemplo claro de obstrução ao trabalho da Justiça foi a tentativa dos deputados estaduais do Rio de Janeiro de barrarem a prisão de 3 parlamentares do PMDB investigados no estado. Os procuradores do Rio, Curitiba e São Paulo lançaram juntos um documento chamado Carta do Rio de Janeiro, em que pedem apoio público às investigações e a punição de políticos influentes. No documento, os procuradores fizeram um apelo para que a sociedade eleja no ano que vem parlamentares comprometidos com as investigações contra a corrupção no Brasil. Eles também frisaram a importância da sociedade em acompanhar o desenrolar das grandes questões jurídicas, que hoje são travadas na mais alta corte do país, como foro privilegiado e a colaboração premiada. Deltan Dallagnol disse ainda que 2018 é a batalha final da Lava Jato, porque as eleições determinarão o futuro da luta contra a corrupção por meio das urnas. A Comissão de Ética da Presidência decidiu abrir 3 processos para investigar a conduta ética de 11 autoridades. São 10 ministros em exercício, 9 deles integrantes do primeiro escalão do presidente Michel Temer. Todos para checar se houve irregularidades no uso de aviões da Força Aérea Brasileira para viagens com objetivos eleitorais em suas respectivas bases. A comissão também pediu investigação da ministra Luiz Linda Valois, do PSDB, ministra dos Direitos Humanos. A mesma que causou polêmica recentemente depois de pedir para receber mais de R$60 mil sob a alegação de trabalho escravo. A tucana vai ter 10 dias para apresentar sua defesa. Ela vai ter que prestar conta das diárias de viagens recebidas sem comprovar atividade de trabalho.
A família real inglesa vai ter a primeira nova integrante de origem africana. A coroa britânica confirmou hoje o noivado do príncipe Harry, o 5º na linha de sucessão com a atriz americana Meghan Markle. Meghan e Harry se conheceram em 2016, mas só confirmaram o namoro meses depois. Pelo Twitter, a família real britânica se disse animada com a união, prevista para o primeiro semestre do ano que vem. Meghan vive em Toronto, no Canadá, mas nasceu e cresceu em Los Angeles. Filha de mãe negra e pai branco, a atriz de 33 anos é formada em comunicação e faz parte do elenco da série americana Suits, sobre a rotina de um importante escritório de advocacia em Nova York. Ela também é engajada em campanhas pela igualdade salarial entre os sexos e o direito das mulheres. Se ela fosse da linhagem real, ela seria princesa depois do casamento. Mas como Meghan é uma simples plebeia, vai ser apenas duquesa. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Fabiola Marques, professora da PUC, sobre a nova lei trabalhista. Finalmente, o Corinthians pôde receber a taça de campeão brasileiro de 2017 em jogo de festa em Itaquera. Pois é, Estela, a torcida corintiana esperava a vitória em casa, claro, para melhorar ainda mais a festa. Mas o empate em 2-2 também não foi ruim, não. Foi bom para o torcedor que foi ao estádio e pôde acompanhar finalmente a entrega da taça, assegurada pelo Corinthians há 2 semanas. Veja como foi. Apesar da festa ser do Corinthians, o Atlético Mineiro saiu na frente do time da casa com esse gol de Otero. O Corinthians empatou na sequência com o gol de Jadson, que já tinha acertado uma bola na trave. Marquinhos Gabriel virou o placar para o Corinthians, levando os torcedores à loucura na Arena Itaquera. Mas de cabeça, o atacante Fred empatou a partida e tirou um pouco da magia do jogo da taça. Apesar disso, os torcedores que lotaram a Arena Itaquera soltaram de novo o grito de "é campeão" para o time de Fábio Carilli. É dever cumprido. Agora vou para o novo clube. Se Deus quiser me dedicar bastante e quem sabe lá na frente, só tenho 20 anos, eu não retorno a casa. Tem muita coisa acontecendo, nada oficial. E a partir do momento que vai se confirmando essas saídas aí, com certeza a diretoria, nós aqui temos que acelerar para que nós chegamos dia 3 de janeiro já com um elenco que seja em 90% definido, né, para a gente acelerar o processo, porque dia 17 de janeiro já começa o campeonato. Título merecido, né, Celso? Não há nem o que discutir. O Corinthians jogou bem ontem contra o Atlético, não venceu, um jogo de belos gols. Marquinhos Gabriel fez um belíssimo gol. O Otero, do Atlético Mineiro, venezuelano, nossa, bate muito bem na bola, fez um gol de falta, quase fez gol olímpico. Enfim, foi uma festa digna de um time que fez um primeiro turno histórico, um segundo turno nem tão bom, ainda assim mantém 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Claro que essa diferença pode cair hoje. Palmeiras joga daqui a pouquinho, 8 horas, contra o Botafogo. Despedida do Zé Roberto. Se o Palmeiras vencer, aí essa diferença cai para 8 pontos. Mas ainda assim, é uma vantagem absurda que o Corinthians conquistou nesse campeonato mas tão equilibrado. E falando ainda sobre a rodada, veja só, deixa eu só falar uma coisinha. Vamos comentar com a rodada com um pouco mais de calma. Vamos falar assim dos gols, né? Além do jogo da taça, teve vitória do São Paulo e do Santos na rodada. E aí, Celso? Isso, a rodada termina hoje, como eu disse, né, com o Palmeiras enfrentando o Botafogo às 8 horas no Allianz Parque. O jogo vale para o Palmeiras o vice-campeonato, ou a vice-liderança no caso. Santos e São Paulo venceram no final de semana e subiram na classificação. O time da Vila está garantido na Libertadores no ano que vem. E a gente não tem os gols para mostrar, ainda. Mas você pode dizer uma coisa. Vamos falar do Muralha. O Muralha falhou tão feio ontem em 2 gols do Santos. Em 2 gols do Santos, o Muralha falhou e vive um período muito complicado. E além do Santos que venceu falando por 2-1 em 2 falhas do Muralha, o Curitiba perdeu para o São Paulo por 2-1, o Sport ganhou do Fluminense por 2-1 no Rio, Vasco e Cruzeiro, vitória do Vasco por 1-0, Grêmio e Atlético Goianiense empataram em 1-1. Esses foram os jogos de ontem na rodada. Tá certo, tá bom? Celso, muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Com você, Gamberini. Você vai ver a seguir. Maria Lídia entrevista Fabiola Marques, professora de Direito de Trabalho da PUC, sobre a nova lei do trabalho. Até já.
As divergências sobre a nova lei do trabalho na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto a doutora Fabiola Marques, professora de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito do Trabalho da PUC de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco e, de fato, há tanta coisa para ser esclarecida. Eu quero começar por essa corrida que houve de entrada de ações na Justiça do Trabalho semanas antes da nova lei entrar em vigor, antes do dia 11. E aí a primeira pergunta é essa: se adianta alguma coisa essa correria? A nova lei, ela vale apenas para os processos novos ou ela vale também para processos antigos? Então, Maria Lídia, esse é o grande problema e o que todos estão discutindo. Ninguém sabe ao certo como os juízes vão analisar e vão interpretar a nova legislação. Em tese, em princípio, a aplicação é imediata. Então, para os processos que já estão em andamento, a própria legislação com relação a honorários de sucumbência, eles poderiam ser aplicados imediatamente, mas existem decisões contrárias a esse entendimento. Nós estamos vendo todas as decisões. Alguns juízes entendem que a aplicação da lei só ocorreria com os processos distribuídos após a vigência, após o dia 11 de novembro. Outros já estão aplicando a legislação nos processos distribuídos anteriormente. Quer dizer, conforme o entendimento do juiz. Infelizmente, como a própria legislação não previu exatamente esse processo, então cada juiz está interpretando e nós vamos ter que aguardar um pouco até o tribunal se manifestar para que exista um direcionamento a respeito do assunto. Agora, tem uma outra questão que é a regra para o julgamento, se ela é clara. O que vale? É a data da entrada do processo ou é a data da sentença do juiz? Para a aplicação da lei? Para o julgamento, para os critérios. O que ele vai seguir? Então, é com a data quando entrou a ação ou é no dia que ele está julgando? E aí a nova lei já está em vigor. Esse é que é o problema. Alguns juízes estão interpretando que a aplicação da lei se dá mesmo para os processos que foram distribuídos antes da vigência, mas a partir do momento em que recebem. Na minha opinião, este não é o posicionamento correto. Na minha opinião, mas confesso a você, interpretações podem existir em todos os sentidos. O que seria o correto? Para mim, o correto é que, a partir da publicação da lei, então, os processos distribuídos após o dia 11 de novembro, é que deverão seguir essas novas normas. Agora, isso no que se refere ao direito processual, ou seja, ao processo, ao andamento do processo. Nós temos também direitos materiais. Por exemplo, você tem um empregado que já recebia prêmios. É um exemplo simples, ele já recebia prêmios que são calculados sobre o salário dele. E esse valor, ele integra o contrato de trabalho para cálculo de 13º, de férias, fundo de garantia, etc. Com a nova lei, os prêmios deixam de ter natureza salarial e não precisam mais integrar o contrato para cálculo de férias e fundo de garantia. Aí existem várias interpretações. Na minha opinião, por já existir um contrato que garanta esse pagamento, eu não posso alterar. Já haveria um contrato que garante ao trabalhador esse direito adquirido. Mas vários doutrinadores e juristas entendem que existe a possibilidade dessa aplicação imediata aos contratos, mesmo os contratos antigos. Que coisa, hein? Que confusão. É bem complicado. Entre vocês mesmo, entre os advogados, os próprios juízes. Teve uma juíza aqui de São Paulo que ela tomou uma atitude. Ela extinguiu ações que haviam sido ajuizadas antes da nova lei entrar em vigor. E o argumento da juíza foi que era uma questão formal. As petições não estavam em conformidade com a nova lei. Ou seja, tinha que começar tudo de novo. Quer dizer, então vale isso? Prevalece a decisão de cada juiz? Essa decisão da juíza fica prevalecendo? Então, eu acabei de ver nesse instante uma decisão de um mandado de segurança, de uma decisão lá do Sul, em que o tribunal determinou que houvesse análise de uma petição inicial, porque o juiz mandou emendar.
Só para as pessoas entenderem... Traduzindo. A petição inicial, ela deve indicar todos os pedidos. E agora, com a legislação nova, os pedidos devem ter o valor efetivo que está sendo pleiteado pelo trabalhador. Né? Então, se ele pede horas extras, eu vou indicar o valor. R$50 mil, por exemplo. Né? No caso desses processos que foram distribuídos antes, não havia essa obrigação. E a juíza entendeu que a legislação ela deve ser aplicada porque no momento em que ela recebeu a petição inicial, no momento em que ela pegou a petição inicial nas mãos para analisar, não tinha o valor. Então, ela extinguiu o processo. Né? E em muitos dos casos, até porque agora, para que o empregado tenha os benefícios da justiça gratuita e não seja condenado ao pagamento das custas do processo, ele precisa demonstrar que efetivamente ele não tem condições de pagar. Mas que situação, hein? Como é que fica, então, o trabalhador, empregador, com uma insegurança tão grande como essa, por essas divergências que são tão variadas? Não tem jeito. Nós estamos num momento de adaptação e, infelizmente, como a lei ela não previu essa turbulência, a lei ela foi feita a toque de caixa, né? Ela foi feita de uma forma, eu diria que rápida demais. Então, quer dizer, foi exatamente não foi pensado. Pela formulação, pelo debate, a carência de debates e refinamento daquilo que ao final se aprovou. Ela é mal feita, é isso que além a sua conclusão? Na minha conclusão, ela é mal feita em muitas situações, porque permite interpretações variadas e isso é um risco para o jurisdicionado, é um risco para o cidadão e causa problemas na prática, tanto para o juiz quanto para os advogados. Certo. Bom, e a medida provisória que o presidente Temer baixou, que entrou imediatamente em vigor, ela ajudou alguma coisa no sentido de correção disso que a doutora chama de lei mal feita? Ela esclareceu alguns pontos, mas também não é suficiente para resolver os muitos problemas que foram criados. Eu acredito que ainda passaremos por um momento de adaptação até que todas as interpretações sejam de fato pacificadas. Bom, a última questão, que conselho que a senhora dá às pessoas que têm questões trabalhistas a serem resolvidas na justiça? Espera um pouco, enquanto tem prazo para esperar, para ver o que acontece, como é que tudo isso se acomoda, ou enfrenta essa turbulência? Eu entendo que deve enfrentar a turbulência, porque quanto mais o empregado, principalmente, que quer ingressar com uma ação, espera, mais direitos ele perde. A partir do momento da rescisão do contrato de trabalho, ele tem 2 anos para entrar com a ação. Mas se ele esperar 1 ano, ele só vai poder cobrar os últimos 4 anos, porque é do momento da distribuição da ação que nós contamos os 5 anos. Sim. Então, o ideal é enfrentar e torcer para que a melhor decisão e a mais justa seja proferida. Que coisa, hein? Na base da torcida. Na base da torcida. É grave. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigada. Gamberini. Autoridades do mundo jurídico e político participaram de uma conferência nacional da advocacia brasileira promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil. O julgamento da restrição do foro privilegiado foi abordado pelos ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. A ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, participou da abertura oficial do evento no Centro de Convenções do AMB. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também. Em uma das mesas de palestras, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, e do Supremo, Gilmar Mendes, sentaram lado a lado. Gilmar Mendes falou sobre os avanços da legislação no Brasil e criticou a quantidade de partidos políticos no país. Na saída, Gilmar Mendes apoiou o pedido de vista do ministro Dias Toffoli no julgamento sobre o foro privilegiado. Dos 11 ministros do Supremo, 8 já votaram por restringi-lo, com divergências sobre a aplicação da medida. O voto de Gilmar Mendes é um dos que faltam, junto com os de Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. A questão do foro é uma questão muito delicada. Por quê? Porque tirar do Supremo não significa que nós vamos ter um modelo funcional lá embaixo. Em geral, eu tenho dito, a justiça criminal no Brasil como um todo, não só do Supremo,
ela funciona mal. Pouco mais de 8% dos homicídios são desvendados. Isso significa que vamos para os estados, passar para as pessoas, julgar esses parlamentares. Será que vai ser bom? Será que nós não vamos ter uma grande influência política lá? A conferência continua até a próxima quinta-feira, com dezenas de palestras e mais de 50 eventos especiais, todos dedicados à discussão dos temas atuais do direito brasileiro. Outro ministro do STF, Luiz Edson Fachin, também participou hoje. Fachin falou sobre direitos humanos. No discurso, Fachin ressaltou a importância de acabar com as desigualdades no país e disse que o Supremo Tribunal Federal tem um grande desafio de extrair de tratados internacionais exemplos para melhorar os direitos humanos no Brasil. A palestra de Alexandre de Moraes, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo e também ministro do Supremo, foi sobre o papel do judiciário no direito da dignidade. Para os jornalistas, o ministro também comentou o polêmico julgamento do foro privilegiado e ponderou sobre a suposta lentidão nas decisões, caso os processos sejam levados para a justiça comum. O legislador constituinte originário, ele acabou exagerando demais nos foros privilegiados. Esse é um problema. Será que passar todos os casos para primeira instância, isso será melhor? A Indonésia ordenou a retirada imediata dos mais de 100 mil moradores da área do vulcão Agungen, perto da capital, Bali, depois da intensificação das atividades. O vulcão tem dado sinais de atividade e, segundo o governo tailandês, uma erupção maior pode ser iminente. Todos que estejam a um raio entre 8 e 10 quilômetros da montanha devem deixar o local o mais rápido possível. O aeroporto de Bali vai ficar fechado nas próximas 24 horas. É a primeira vez que o Agung entra em atividade desde 1963, quando uma erupção matou mais de 1.000 pessoas e destruiu diversas vilas. Pesquisa do jornal espanhol El País aponta que menos de um quarto dos catalães quer continuar com o plano de independência da Espanha. Segundo o levantamento, mais de 70% dos entrevistados preferem que políticos dos dois lados cheguem a um acordo e que a Catalunha continue sendo parte da Espanha. A pesquisa do El País também mostra que 69% dos catalães desaprovaram a gestão da crise pelo primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy e admitem que as eleições convocadas para dezembro foram a melhor saída para acabar com a instabilidade no país. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O Unifom recebe uma das maiores atrizes brasileiras no Todo Seu, logo mais, 10h30 da noite.